Na tapeçaria da fé, certas figuras se destacam, suas vidas iluminadas por coragem e convicção. Elias, cujo próprio nome evoca imagens de fogo e poder divino, é uma dessas figuras. Ele foi um profeta que ousou se opor à maré de idolatria e apostasia que havia varrido o reino do norte de Israel. A vida de Elias foi um testemunho do poder da fé inabalável diante de uma oposição esmagadora. Ele era um homem do deserto, sua aparência rude refletindo a beleza áspera de seus arredores. Suas palavras eram como chamas, queimando a consciência dos ímpios e inflamando os corações dos fiéis. A história de Elias é uma inspiração para os crentes ao longo dos tempos. Ele nos lembra que uma pessoa, armada com o poder de Deus, pode fazer a diferença. Sua vida nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas sim a disposição de permanecer firme em nossas convicções, mesmo quando o mundo parece estar contra nós. A história de Elias é atemporal, ressoando com aqueles que buscam viver vidas de propósito e integridade em um mundo frequentemente envolto em trevas. Ele permanece como um farol de esperança, lembrando-nos de que Deus pode capacitar indivíduos comuns a realizar coisas extraordinárias. Durante o reinado do rei Acabe e sua perversa rainha, Jezabel, a nação de Israel havia se desviado muito do caminho da justiça. A idolatria havia se enraizado, a adoração de Baal e Azerá, substituindo a adoração do único Deus verdadeiro. O povo havia virado as costas para a aliança, abraçando os costumes das nações vizinhas. Foi nesse clima de decadência espiritual que Elias surgiu. Chamado por Deus para ser uma voz de verdade e justiça, ele confrontou destemidamente a perversidade de sua época. Sua mensagem era simples, porém profunda. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. 1 Reis 18:21. As palavras de Elias foram como um trovão, sacudindo os alicerces da instituição religiosa corrupta. Ele desafiou os profetas de Baal para uma competição no Monte Carmelo, um confronto dramático que demonstraria o poder do verdadeiro Deus. A coragem de Elias diante de tal oposição foi extraordinária. Ele ficou sozinho contra as forças do mal, armado apenas com sua fé no Deus de Israel. Seu exemplo nos lembra que nós também somos chamados para ser sal e luz em um mundo que precisa desesperadamente da verdade do Evangelho. O palco estava montado no Monte Carmelo para um confronto que determinaria o destino de uma nação. De um lado estava Elias, o único profeta de Javé. Do outro lado estavam os profetas de Baal, 450, representando a instituição religiosa corrupta que dominava os corações do povo. O desafio era simples, porém profundo. Cada lado deveria preparar um sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo seria declarado o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal foram os primeiros, seus gritos frenéticos e ferimentos auto-infligidos, um testemunho do vazio de seus rituais. Por horas eles dançaram e cantaram, mas seus apelos a Baal foram recebidos apenas com silêncio. Então foi a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, cavou uma vala ao redor e preparou o sacrifício. E então, em um momento de fé impressionante, ele invocou o fogo do céu. As chamas consumiram o sacrifício, a lenha, as pedras, até mesmo a água na vala. A resposta do povo foi imediata e avassaladora. Eles caíram prostrados, gritando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" 1 Reis 18:39. A vitória de Elias no Monte Carmelo foi um testemunho retumbante do poder da fé e da soberania de Deus. Seção 4. Momentos de desespero. A fuga de Elias. Apesar de seu triunfo no Monte Carmelo, Elias ainda era humano, sujeito às mesmas dúvidas e medos que nos afligem a todos. Quando Jezabel,
Enfurecida pelo massacre de seus profetas, ameaçou sua vida. A coragem de Elias vacilou. O medo tomou conta de seu coração, e ele fugiu para o deserto, buscando consolo na solidão. Exausto e desanimado, Elias sentou-se sob uma árvore solitária e orou pela morte. Já tive o bastante, Senhor. Ele clamou. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que meus antepassados. 1 Reis 19:4. O profeta que havia se posicionado tão corajosamente contra as forças do mal era agora uma sombra de seu antigo eu, dominado pelo desespero. A experiência de Elias nos lembra que mesmo os maiores heróis da fé não estão imunes a momentos de fraqueza e dúvida. É nesses momentos, quando nos sentimos mais sozinhos e derrotados, que devemos nos apegar às promessas de Deus, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Embora Elias se sentisse totalmente sozinho, Deus não o havia abandonado. Mesmo em seu desespero, o amor de Deus o perseguiu, oferecendo conforto e restauração. Seção 5. Sustento divino encontrando força na fraqueza.